Olá, YouTube! Sejam muito bem-vindos! Hoje só com o Jordan aqui como Baianetes. E aí, sejam muito bem-vindos a você aí que está do outro lado da telinha, você que acompanha nossos estudos, você que faltou o estudo dessa semana, está acompanhando agora no YouTube. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo de Espiritismo e Arte aqui da Casa Espírita Cristã. A gente estuda o livro Círculos de Estudo, Espiritismo e Arte. Se você quiser, pode voltar aí numa playlist que vai ter todos os outros estudos acerca desse livro e do Leon Denis. E é nesses vídeos do Leon Denis que você vai achar um link que vai te levar para uma sala de WhatsApp que todas as segundas-feiras, às 21 horas, a gente manda um link onde você pode estar aqui conosco, participando desse estudo maravilhoso com essas reflexões extraordinárias. Só tem gente bonita aqui, só mozões aqui, muito, muito legal. E todos flamenguistas, muito bom. Né, Paulinho? Todos flamenguistas. Tô brincando. Galera, é isso. Há A gente... controvérsias, há controvérsias. Tem pessoas que já estão ligados com o plano superior, com o lado verde da vida. O Cuiabá, né? Sei como é que é O verdade. Cuiabá e até vai. Cuiabá é Cuiabá, o Dourado vai. Valente. Muito bom, muito bom, muito bem. Então, galera, a gente vai começar um novo estudo hoje, e é esse estudo aqui, ó, apresentações artísticas, muito legal. E, gente, agora eu não sei como que chega esse negócio pro lado, você sabe, Jordan? Assim mesmo. É assim mesmo. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar o estudo 4 de apresentações artísticas. Acho que o estudo passado a gente falou sobre o artista, não é isso? Quase certeza. E hoje Isso a gente vai mesmo, falar no sobre Conduta Espírita. isso, apresentações artísticas. Beleza? Cada espírito vê e sente a arte como as suas características e expressões evolutivas, porquanto, à medida que o ser progride, amplia a capacidade de perceber a beleza e senti-las nas suas várias expressões. Essas formas de identificação muito pessoal, que é resultado da experiência individual, expressa-se na aptidão por uma ou por outra manifestação da arte, bem como na maneira de traduzir o sentimento no instante da sua captação, colocando a sua maneira de entendimento, a emoção cria o estilo que se poderia chamar o legítimo autógrafo colocado naquilo que faz. Viana de Carvalho. Viana de Carvalho é um espírito que, através do Divaldo Franco, né, escreveu o livro Atualidade do Pensamento Espírita. Muito bacana isso aqui, né? Essa primeira fase já nos traz ótimas reflexões, né, acerca dessa questão evolutiva nossa, né? Quanto mais a gente evolui, mais conseguimos perceber a beleza. E é interessante que a evolução, nossa evolução, está ligada à questão etérea, né? Isso que é o mais legal. Quanto mais a gente evolui, mais o nosso planeta evolui, mais tudo se torna etéreo, mais tudo o mundo espiritual e o mundo carnal, ele se funde de uma forma onde vai chegar a um ponto que ele seja uníssono, né? Eu não sei se é essa palavra mesmo, mas se torne um apenas. E quando esse momento chegar, a gente vai estar nesse nível evolutivo onde a gente vai conseguir ampliar a capacidade de perceber a beleza e senti-la nas suas várias expressões. Interessante também que Leon Denis nos traz que quanto mais evoluído é o
espírito, mas ele consegue expressar a sua arte. E só de estarmos encarnados, né, estarmos no plano físico, já é o bastante para que Leon Denis expresse que a arte, quando a gente faz arte aqui no mundo, né, carnal, é como se a gente estivesse pintando em um quadro cinza, né? Isso é super interessante porque nos mostra a limitação que é exatamente fazermos arte aqui no mundo material, né? Interessante também que eu lembro de uma frase, não sei se foi o Stedtler, Denis ou Massenet, que ele fala que a arte aqui na Terra ela é tão rupestre, né? Ela é tão limitada que ela precisa muitas vezes de pancadas para poder fazer o som, né? Então, assim, quando você bate no violão, quando você arranha uma corda, você está fazendo um atrito para que aquilo sirva de arte, né? Então, quando você pega uma tinta, mistura, quando você bate, quando você empurra, né? Quando você bate na própria, né, escultura, tudo isso é uma forma rupestre mesmo, né, para os espíritos, né, de demonstrar a arte, né, e isso é super interessante. Quanto mais a gente evolui, mais no mundo espiritual, né, também, mais essa arte vai ficando etérea, mais essa arte vai se purificando, né, isso é muito interessante. É verdade, eu gostei muito da perspectiva que ele traz para a gente pensar um pouco sobre a individualidade e a expressão, né? Porque ele fala que tem essa evolução à medida que a gente vai amadurecendo na compreensão da beleza, podendo sentir essa beleza, tudo, essa harmonia universal, né? Que a gente aprendeu desde lá de Leon Denis. E aí ele diz que cada um manifesta a sua maneira. Então, duas coisas que eu tiro daí. A primeira é que, primeiramente, a gente é capaz de sentir essa beleza porque nós temos dentro de nós a potencialidade, a capacidade, como espíritos imortais, de desenvolver essa percepção, essa sensibilidade para as coisas além do material, né? Para as emoções, para os sentimentos. E a segunda que eu tiro é que a gente é diferente. Cada um é um ser singular, né? No meio desse universo como um todo. Então, é como eu falo bastante aqui, né? Se pedir para Dani Baiano, eu ou qualquer outra pessoa escrevermos uma música sobre amor, a gente vai escrever de maneiras completamente diferentes. E como o próprio Viana de Carvalho fala, né? Porque nós temos experiências diferentes, porque nós temos vivências diferentes, concepções diferentes e maneiras de ser diferentes. Então, isso não só em termos de qualidade técnica e artística, né? Porque o Dani é um músico incrível, mais do que eu seria nessa vida se eu fosse um músico. Mas cada um tem a sua aptidão, a sua singularidade, né? A sua conexão com uma arte ou várias artes. E a partir daí, expressa dessa forma. Então, por isso que eu acho tão bonito, porque, querendo ou não, remete à ideia, à percepção, na verdade, de que Deus, ele ama tanta diversidade que criou milhões e milhões de espíritos completamente diferentes uns dos outros, com percepções da beleza completamente diferentes, sabe? Eu tenho certeza que os espíritos crísticos do nível de Jesus são diferentes deles, mas são perfeitos intelectualmente e moralmente, mas são diferentes na sua expressão do que é conectar com Deus, do que é amar, do que é consolar. Então, imagine que viesse outro espírito que não Jesus, mas do nível dele para cá. A mensagem seria poderosa igual, mas de uma maneira diferente, saca? Porque é um outro espírito, tem essas características. Isso eu acho que é importante, né? Porque às vezes a gente tenta demais ser como o outro. Ah, porque Baiano, porque Dani, porque não sei quem. É músico de um jeito A, B ou C, mas, cara, ou mana, você tem o seu jeito, sabe? De expressar a sua arte, de expressar quem você é. E isso vale para tudo, porque a gente costuma se comparar demais, né? A gente tem que ter as pessoas como referências, não como espelhos do que eu quero ser, imitar. Não, eu não tenho que imitar o outro. O outro é bom em ser o outro. Eu sou bom em ser quem eu sou.
Então, acho que essa é uma reflexão que me veio muito à mente na fala de Viana de Carvalho. A gente tem que aprender a reconhecer que todo mundo tem a potencialidade, a capacidade de desenvolver a sensibilidade, e a gente tem que aprender quem a gente é. Como é que a gente expressa, né? Quais são os tipos de aptidões que nós temos para a arte? Como é que a gente se conecta? É uma maneira diferente, né? Completamente diferente. E tá tudo bem, isso é lindo, isso é rico. Acho que o Dani queria falar, ele havia levantado. Nada, cara, você completou perfeitamente, assim. Eu fico imaginando a riqueza infinita que é a arte nesse mundo afora, levando em consideração não só a quantidade, né, de bilhões de pessoas encarnadas, mas aquela teoria, né, para cada encarnado você tem X desencarnados. Você imagina essa troca de energia da arte acontecendo com cada individualidade, né, não só dos espíritos encarnados, mas dos desencarnados também. E como que isso torna a arte infinita? Porque cada individualidade tem a sua vivência, carrega o seu passado de outras vidas claro, soma com a vida atual e tem a sua maneira de enxergar a vida, tem a sua maneira de enxergar os sentimentos. Então, por conta disso, expressa na pintura o seu sentimento de uma forma diferente, expressa na poesia de uma forma diferente, expressa na música da sua única forma. E eu fico imaginando tudo isso acontecendo de forma simultânea e essa conexão com o plano espiritual e essa beleza que a gente ainda não tem capacidade de enxergar, sorte de quem tem, né? E explicar, né? O que o Baiano falou, né? É necessário ter atrito nas cordas de um instrumento para que seja feita a arte. E quando a arte é passada de pensamento para pensamento, você olha para a pessoa e você tem aquele diálogo artístico com a pessoa. Isso deve ser sensacional. Deve ser incrível mesmo, cara, porque... E a arte é um pouco disso, né? A gente viu também que é um pouco disso com a gente viu com o Leon Denis, né? Que chega numa certa parte do plano espiritual que a arte é uma forma de se expressar mesmo, né? É uma expressão, né? Como você mesmo falou no vídeo, né, Dani? As expressões rupestres lá dos passados é exatamente a arte, né? Nos planos espirituais é uma forma de se comunicar com outros, se comunicar com Deus. Mas olha só como, né? Engraçado que me veio uma inspiração aqui agora de que como que Deus nossa, Deus está conversando comigo. Como é que Deus conversa com a gente, né? Ele conversa através das suas obras, né? Através das suas artes. E a gente já escuta muito isso de outras religiões, inclusive, muito de outras religiões. É através das suas obras que Deus conversa com a gente. E quais são as obras, né? São tudo que existe. Inclusive as coisas lindas, né? Os pássaros, o pôr do sol, a água, a nascente, a cachoeira e por aí vai. E além disso, cara, lá na Gênesis, quando a gente vai estudar fluidos, eu não lembro o capítulo exato, mas tem Kardec, ele sempre vai escrevendo com base no que aprendeu com os espíritos, né? E aí fica claro, pelo menos para mim ficou muito claro quando a gente fez esse estudo da mocidade, que a gente se preparou. E aí, como é que Deus, como Raul Seixas fala, né? Deus está na gente, mas a gente não está em Deus. Porque o pensamento dele se conecta ao fluido cósmico universal. E o nosso corpício, né, é feito do fluido cósmico universal. Mais do que isso, o espírito que nós somos é feito com base nisso, sabe? Tanto é que, enfim, a gente nem imagina o quanto Deus está intimamente conectado a nós. Além do fator externo, ele está internamente conectado ao nosso pensamento. É por isso que ele consegue sentir o que a gente sente, perceber o que a gente sente, enxergar o que a gente sente, né? E não julgar, como outra pessoa julgaria se visse a nossa alma nua, saca? Eu acho isso muito bonito. Eu acredito até que os espíritos que chegam ao nível de Jesus conseguem ter essa percepção, parte da percepção do que Deus consegue ter, né, através desse próprio fluido cósmico, que a Gênesis explica muito bem. Então, aí tá aí uma referência incrível para quem quer estudar arte, né, entender um pouco do fluido cósmico universal, porque a arte ela se manifesta nesse palco, né?
Cara, tá me vendo outros pensamentos aqui, mas se a gente não continuar, realmente enfim. Mas vamos lá, ó. Tem a ver com esse papo aí, ó. Perispírito e arte. Em 6 de janeiro de 1868, Allan Kardec publica o livro A Gênese, onde tem a oportunidade de apresentar reflexões científicas e filosóficas adequadas ao tempo sobre a criação do universo, surgindo do espírito e o mecanismo natural dos milagres realizados por Deus. Era isso que eu ia falar, inclusive. A Gênese, publicada 10 anos após o livro Síntese do Espiritismo, amadurecida pelos debates e reflexões provocadas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, apresenta, entre muitos temas, algumas observações do codificador sobre o perispírito. O termo perispírito foi criado por Allan Kardec quando da publicação de O Livro dos Espíritos e tem como significado mais comum o envoltório do espírito. Todos temos perispírito, estejamos encarnados ou desencarnados, no mundo físico ou espiritual. Ele é formado por matéria fluídica e constitui-se o elo entre o espírito e a matéria. É utilizando-se das propriedades do perispírito que a consciência imortal, nos diz de André Luiz, comunica-se e interage com outros espíritos e com os encarnados. É o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por seu intercâmbio que o espírito encarnado se acha em relação contínua com os desencarnados. É, em suma, por seu intermédio, que se operam no homem fenômenos especiais, cuja causa fundamental não se encontra na matéria tangível e que, por essa razão, parecem sobrenaturais. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual este percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser tudo o que se encontra na esfera de irradiação de seu fluido perispirítico. Kardec, 1991, 200 anos. Enfim. É válido observar o trecho de A Gênese com o olhar de artista e refletir se a arte atua no campo do sentimento, provocando no espectador o senso de contemplação ao viver sua experiência estética e fruir uma obra de arte, e o perispírito é o órgão sensitivo do espírito. Então, a obra de arte é capaz de interagir na vibração do corpo espiritual, esteja o indivíduo encarnado ou não. No dizer do saudoso estudioso José Jorge, em sua Antologia do Pré-Espírito, em consonância com Kardec e André Luiz, o perispírito é a fonte da força plástica da construção da vida, que dá forma ao espírito, permite que ele seja visível e tangível em situações específicas, que origina a força inicial de criação do corpo, sendo também a sede das faculdades dos sentimentos, da inteligência e, sobretudo, o santuário da memória, em que o ser encontra os elementos comprobatórios da sua idade através de todas as mutações e transformações da matéria. Alguém quer fazer algum comentário por enquanto? Isso da perispírito é doido, né? É isso que eu tenho para falar, porque tá doido. Cara, tem um livro, eu acho que é esse livro aqui, ó. Esse livro que ele fala aqui. Esse livro, moleque, é muito gigante, velho. Ele é grossão, cara. Eu nunca imaginei que a gente poderia ter um livro dessa grossura, velho, do perispírito, cara. Ah, não é? É esse aqui, ó. Moleque, ele é muito grosso, velho. Caralho, velho. Oh, meu Deus do céu.
Não podia falar isso. Misericórdia, Jesus amado, não podia falar. Mas, enfim, é esse livro aqui, mano. Ele é muito bitela, velho. Ele é uma parada, assim, absurda, velho. E a gente Pelo preço até... dá para ver que ele é grande. Mano, a gente estudou ele, se eu não me engano. É porque o Endo não tá aqui, mas estudou ele na juventude, teve uma época. Foi muito bom, foi muito bom. Muito bom. Rapaz, é muito complexo. O perispírito é uma parada muito complexa. Se a gente pegar para estudar, ai, ai, nem vou falar nada, não. Enfim. Mas eu gostei que ele lembrou como o perispírito eu acredito que ele não seja a sede das emoções e dos sentimentos e da inteligência, como o autor falou. Acho que ele se expressou um pouco equivocado nisso, porque a sede é o espírito. Tanto é que até, por exemplo, a Joana, ela esclarece que a mente fica no espírito, não no perispírito, no corpo. E tanto é que o perispírito ele é um molde para o espírito, como o autor falou, né? Mas o que eu acho que é interessante pegar é a reflexão sobre o quanto a gente entender um pouco mais do perispírito ajuda a entender a arte como ela atua sobre nós, né? Porque é ele que manifesta aquilo que sentimos como espíritos, né? E ele passa isso para o corpo físico. Então, por exemplo, se a gente cultiva um sentimento de alegria que a arte despertou na gente, vamos supor, reouvindo uma música uma vez ao dia que nos deixa feliz, vendo um filme que a gente gosta muito, sabe, com uma certa frequência, isso vai fazer bem para o perispírito que manifesta esse sentimento que nasceu no espírito. Ele é meio que o elo, né, entre o corpo e o espírito, entre os outros e a vida. Então, basicamente, o que ele está falando aí, no meu humilde entender, é que essas vibrações, essas emoções, essa manifestação, ela se torna concreta por meio do perispírito. Então, o perispírito é extremamente importante, né? Porque ele não é destruído também, no sentido de se perder como o corpo se perde. Ele é o mesmo perispírito desde a nossa primeira vida até a nossa última existência na Terra, quando a gente vai para outros lugares. Mais ou menos isso. Porque, assim, é o mesmo, entre aspas, porque ele continua organizando os corpos, ele continua sendo molde do espírito em outras existências que a gente for passar. Então, diferente do corpo que a gente troca, o perispírito a gente não troca, né? Ele vai ficando mais depurado, menos materializado à medida que a gente vai evoluindo. E imagine, isso é a concretude, é a realização prática do que a gente estava vendo há pouco tempo atrás com Viana de Carvalho, que ele disse que a sensibilidade, as emoções, elas vão ficando mais fáceis de perceber à medida que o espírito evolui. Também passa por conta do perispírito ficar menos grosseiro. Então, acho que passa muito para mim uma reflexão do quanto a gente está cuidando do nosso perispírito, né? Porque cuidar do corpo é, consequentemente, cuidar do perispírito e vice-versa, saca? E como a arte é um processo de dentro para fora, né? Quando ela toca a gente por dentro antes de chegar para fora. Aí também entra um pouco a reflexão, qual é o tipo de arte que a gente está consumindo, está produzindo, está levando adiante, né? Quais são os tipos de emoções, pensamentos que a gente está, por meio do contato com a arte, entrando, né? Despertando na gente, se alimentando. E claro, a arte era muito mais do que um meio de expressão, um instrumento. Ela não é um instrumento neutro, por assim dizer. Ela é um instrumento que responde de acordo com também o nível espiritual daquele. Enfim, foi isso que eu consegui entender, saca? Eu acho que a tradução do perispírito como contato com a arte é que ele permite essa conexão do um com o outro, né? Eu com cada um de vocês através de uma música, de uma poesia, de um filme que a gente ame, por exemplo, porque a gente está compartilhando essa energia. Enfim, é muito denso falar de perispírito, mas foi isso que eu entendi. Eu estava estudando de perispírito ontem, à noite. Então faz menos de 24 horas que eu estava olhando... Não, faz um pouquinho mais de 24 horas que eu estava olhando sobre esse tipo de coisa. E uma coisa me chamou a atenção.
no texto que Kardec traz na Gênese sobre o perispírito. A gente sabe que o nosso perispírito ele é formado pela matéria espiritual, vamos colocar assim, né? Não é esse termo que ele usa, mas eu esqueci o termo que ele usa, que existe no planeta onde a gente está. Só que existe uma diferença grande para os espíritos mais e menos evoluídos dentro do mesmo planeta. Por quê? Porque a matéria, ela existe, mesmo ela existindo aqui na Terra e sendo a matéria da Terra, ela não é a mesma. Ela não é uma coisa homogênea, que só existe de uma maneira. A matéria espiritual, ela existe de um espectro. Ela pode ser tanto mais densa quanto mais leve, e todas elas coexistem aqui na Terra. E o perispírito de espíritos mais evoluídos é formado pelas moléculas, vou colocar nesse termo, menos materializadas do fluido que existe aqui na Terra. E quando a gente fala de perispírito, a gente está falando de fluido cósmico. E o fluido cósmico, ele é a maneira com que a gente acaba se conectando com o pensamento, com os sentimentos que são produzidos por outras pessoas. Então, no quesito de sentir e fazer arte, a composição do nosso perispírito é extremamente importante. Porque quanto menos materializado ele é, menos materializado vão ser as coisas com que a gente vai se conectar. E isso não é só questão de momento. Porque existem momentos que a gente está mais espiritualizado e momentos que a gente está menos espiritualizado. Isso é normal. É uma oscilação que acontece devido à nossa fé pouco firme, as nossas imperfeições ainda serem muito presentes na nossa vida. Mas quanto mais a gente busca uma vida menos materializada, mais espiritualizada, mais elevada, mais o nosso perispírito vai ser composto por essa matéria mais etérea e que se conecta muito mais facilmente com as boas vibrações que a arte no plano espiritual pode trazer para a gente, por exemplo. Então, quando a gente fala sobre nos conectar com a arte, é importante não só a gente lembrar disso no momento em que a gente está... E tudo vai voltar para o mesmo ponto que a gente fala várias vezes. A gente comenta várias vezes sobre o quanto é importante para a gente que estuda arte, que quer se conectar com ela, viver uma vida digna, vamos colocar assim. Eu não consegui pensar numa palavra melhor. Viver uma vida espiritualizada, uma vida cultivando as virtudes. E isso vai tanto do nosso estado mental, quanto da composição do nosso perispírito, que se liga com as vibrações criadas pela arte no plano espiritual. Então, é mais um aspecto que lembra a gente e que mostra pra gente que a gente tem que tomar vergonha na cara e começar a viver igual a gente. Mano, só para fazer um complemento, eu não lembro do nome do... Desculpa, Maria, não quero te cortar, eu adoro ouvir você. É que eu lembrei do médico espírita que atua no Hospital André Luiz, eu acho. Eu vi uma live que ele fez ano passado com André Trigueiro, para quem quiser olhar lá no Instagram, é só passar até o ano passado. E aí ele falou uma coisa que me fez perceber a importância do perispírito, como o Bruninho trouxe agora. Ele disse o seguinte, que essa questão da transição planetária, ela também passa pela composição física do perispírito. Então, não é só uma predisposição moral do espírito em fazer parte do mundo de regeneração. O perispírito se depurar e conseguir estar em sintonia com a matéria do planeta de mundo de regeneração. Então, não é só Então, quando fala que as pessoas vão ser convidadas a se retirar, né, não vão conseguir reencarnar aqui, é muito mais envolvendo, além de uma questão de sintonia espiritual e moral, né, com os ideais, com os valores que correspondem ao nível evolutivo daqueles seres que habitam esse tipo de mundo, mas também uma parte física, que pode ser comprovada através de estudo científico sobre o próprio perispírito, porque é como se fosse mais pesado, por assim dizer, mais denso e incompatível com a matéria.
Então, gente que se afiniza com essas questões muito materialistas, como o Bruninho trouxe, não vai conseguir estar em contato com o nível, o fluido, a composição material, espiritual, fluídica do mundo de regeneração. Então, acho que é uma questão até para a gente parar e pensar, né, o quanto isso passa tanto pelo âmbito moral, mas também pelo âmbito material, físico, sabe? Na verdade, eu ia falar sobre essa questão de como deve ser essa experiência em relação à arte, você estando desencarnado, né? No plano imaterial, assim, no mundo espiritual, né? André Luiz, inclusive, ele fala, né, sobre uma experiência de arte no livro Nosso Lar, justamente descrevendo as sensações e as percepções que ele tem, que realmente serão muito mais sutis. Acalmou, Maria? Achei que ela ia engatar uma reflexão profunda, tá ligado? Acabou? Não, Maria, continua. Se acalmou aí, continua. O cachorrinho aqui começou a latir, meu Deus. Ele queria participar também. É, exatamente. É que nem o APA. Vamos continuar então, galera. Maria, você quer continuar? Então vamos lá. O corpo espiritual é formado de matéria quintessenciada. Eu vou falar muito disso aí. Fluidificadamente capaz de se expandir, irradiar, tornar-se visível, comprimir. Fluido que age por desejo do espírito, princípio inteligente, que lhe domina o efeito e manipula de acordo com a sua capacidade e evolução espiritual. É no perispírito que se registram as memórias de todas as encarnações, as formas corporais, os sentimentos diversos de seus espíritos, de um espírito eterno, e é através dele que se percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos, no dizer de Kardec. Coisas espirituais como as criações artísticas que são percebidas pelo indivíduo através do seu perispírito. Pois o espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser tudo o que se encontra na esfera de irradiação de seu fluido perispirítico. No processo de manipulação e irradiação do fluido perispiritual, um componente é essencial e constitui-se força motriz do espírito na manipulação dos fluidos, o pensamento. O mundo dos desencarnados está submetido à lei de atração, foi o que o Jordão estava falando, né? Pela adição de pensamentos e sentimentos, atraímos energias fluídicas que envolvem e influenciam o nosso corpo espiritual, com reflexos diretos no corpo físico quando encarnados. Podemos perceber os fluidos através de nossos próprios referenciais. Nosso ambiente mental definirá a camada fluídica que nos rodeia e que de nós emana, em favor ou contra o próximo. Como o fluido se comporta segundo a lei da afinidade. Fácil percebermos tanto o ambiente fluídico que nos envolve, como nos é favorecida sua assimilação segundo idênticos critérios. Se o ato de pensar mobiliza o fluido espiritual, plasmamos as imagens geradas pela mente em uma ação criadora. Então, associando o sentimento, poderemos gerar imagens e energias espirituais mediante nossas realizações e criações artísticas, seja no processo de ensino, de ensaio, produção, composição,
criação solitária ou qualquer outra ação de geração da obra de arte, como também no apresentar, interpretar, cantar, dançar, expor e qualquer outra forma de se comunicar com o público. Isso aqui é legal porque a gente já viu isso na obra de Leon Denis, que ele fala que na verdade, não sei se foi na obra de Leon Denis ou se foi em algum outro artista que falava que a escultura ela já nasce pronta na pedra. Eu só tenho que tirar algumas partes que sobram. Tem alguma coisa assim de algum artista que falou que eu não lembro. Ou seja, a obra ela já nasce pronta na cabeça do artista. Cabe ao artista somente tirar as imperfeições que cabe ali ou na tela, ou expor aquilo que ele vê, né, na mente dele para a tela, ou tirar as imperfeições que está na escultura, né, no pedaço de mármore, para se transformar naquilo que está na mente dele. Arquitetonicamente falando, a mesma coisa, né? A construção, já existe um ideal na sua mente, né? Os músicos, quando fazem uma canção, eles imaginam como a canção pode ser, pelo menos imaginam assim, né? Brevemente, como a canção pode se transformar, né? Ou como ela pode atingir as pessoas, né? Isso o Dani pode até falar melhor do que a gente, né? Mas no meu caso de produção é bem assim, né? Mesmo. De escrita também, né? Imaginar o que eu quero escrever, como eu quero escrever e a partir disso trabalhar naquilo, né? E aí você imaginar, essa canção eu quero uma canção mais reflexiva, mais triste. Não, essa canção eu quero uma canção mais alegre, mais rápida, né? Com a cadência e tal, etc. Então, tudo já existe dentro da mente do artista, né? Basta ele transbordar aquilo que está dentro de si para o mundo, que no caso o mundo físico precisa de algo material, né? Precisa dessa questão transformadora de você colocar a mão na massa para poder fazer, né? No mundo, já no mundo espiritual, não existe isso. Vamos prosseguir se ninguém quiser falar. Em nossa criação artística, impregnaremos nossas próprias energias perispirituais, que serão capazes de entrar em contato e dialogar com as energias fluídicos e sentimentos que quem tiver a oportunidade de contemplar a nossa criação. O conhecimento desta realidade dos mecanismos espirituais de manipulação dos fluidos, do diálogo possíveis com o espectador pela criação artística, constituem-se pontos de diferenciação e caracterização que possa ser identificado com o título de arte espírita. É melhor falar aqui antes, isso aqui é interessante que a gente não tem ideia, né, do quanto a gente impregna as pessoas com a nossa arte. Cara, a gente como artista, acho que a gente não tem muita noção disso, não. Porque se a gente tivesse essa noção, acho que a gente... Não sei, cara, acho que a gente ficaria muito mais preocupado, assim, né? É claro que a gente faz a arte, né? Pô, com todo amor, com todo carinho, né? Buscando sempre acalentar corações. Mas, cara, é uma responsabilidade, né? É como se você... Cara, um dia quando eu estiver no presencial, eu vou fazer essa dinâmica aí. Vocês já vão saber o plot twist da dinâmica. Mas pegar cada um com uma tinta diferente, pode misturar, não sei, uma marca, né? 2 ou 3 tintas que você quiser fazer assim. E você ir passando assim na pele da pessoa ou na mão da pessoa, né? Que é exatamente aquilo que
que é a sua arte, né? Que você impregna a outra pessoa com a sua arte. Então, se a sua arte é uma arte que impregna as pessoas com um sentimento não muito bom, que vai fazer as pessoas, né, não muito legais, não vai trazer uma boa sensação para as pessoas, você marca aquela pessoa por aquilo, né? Mas se ela te traz um pensamento positivo, né? Aí você impregna aquela pessoa com aquilo, né? Você marca a pessoa com aquilo. Sempre me vem à mente quando uma pessoa, né, um suicida, ele, ou então uma pessoa que tem a ideia de tirar a própria vida, né, pulando de uma ponte, e aí as pessoas, você tem a oportunidade de falar alguma coisa para as pessoas, que algumas têm, né, e algumas pessoas falam, pula logo, ou outras pessoas falam, né, não, sai daí, cara, o que você está fazendo, vem, né, tal. Então, qual é isso é um pouco da arte, né? A pessoa está ali na beira do abismo e qual é a palavra que você vai oferecer para essa pessoa, né? Através da sua arte. Isso é super interessante para a gente imaginar um pouquinho, né? Até como palavra também, né? Nossas atitudes e tal. É verdade, estava pensando nisso aqui, cara. A gente não tem noção do quanto a gente toca as pessoas. Ainda mais quando fala de uma linguagem que é a arte, né? Porque a arte, ela vai da alma para a alma, sabe? Do espírito para o espírito. E aí a gente viu hoje que o perispírito fica impregnado para sempre. Então, assim, claro que cada um tem o seu tempo, a sua compreensão. Não deve ser um processo de culpabilização, mas um processo de despertar, saca? Qual que é o alcance, né, que a nossa arte tem tido? Porque para ela alcançar o outro, ela tem que partir da gente. E se ela parte da gente, ela deixa a marca na gente também. Antes de tocar o outro, né? Eu pensei nisso, Bruno. Qual alcance a palavra tem? Me veio à mente porque é realmente sobre isso. Então, eu lembro muito daquela cena famosíssima de Harry Potter, né? Como quando Dumbledore, eu acho que é meio que um desdobramento, né? Porque não sei se ele havia morrido naquela época já, no filme. Me desculpe os Potterheads, eu não lembro. Eu vi todos os filmes, mas eu esqueci dessa parte. Que ele conversa com o Harry e fala: olha, na minha humilde opinião, as palavras são, na minha humilde opinião, a nossa fonte inesgotável de magia, sabe? Porque elas podem ferir, destruir alguém, mas elas podem também curar alguém. E aí eu estendo um pouco isso para a arte como um todo, né? Para a arte mesmo. Quando a gente vê um quadro, né? O que a gente está sentindo? E muito daquilo passa de um processo criativo, a gente direcionando a energia, a ideia, transformando a ideia em concreto no mundo material aqui, né? Ela toca as pessoas. Toca de maneiras diferentes, é verdade. Mas querendo ou não, a nossa energia está lá, sabe? Passou pelo nosso perispírito, impregnou nele e se transferiu para a nossa obra artística. Então, eu acho que é um ponto muito importante para a gente refletir, saca? E o Daniel também tá arrasando aí nos comentários. Se quiser abrir o microfone e falar também sobre isso, é incrível, mano. Eu vou pegar o link desse documentário para deixar aqui para quem tiver curiosidade. É um documentário que se chama Alive Inside, que é de um pesquisador que utiliza música numa casa de repouso para idosos, muitos com demência senil, outros com mal de Alzheimer. E ele utiliza músicas que marcaram a vida desses idosos, né? Os familiares participam, passam a lista de músicas, justamente para avaliar a reação deles ao escutar música. Então, tem entrevistas que mostra a pessoa antes de ouvir e a pessoa depois de ouvir. E assim, você vê a pessoa com confusão mental, né, desorientada, sem saber direito onde está, achando que sempre foi a casa dele ou dela ali.
e de repente começa a tocar uma música que fez parte da infância e você vê que muda o semblante da pessoa, muda o olhar, parece que é outra pessoa ali naquele corpo, né? Parece que duas pessoas habitavam o mesmo corpo e aí a segunda apareceu para reviver todas as memórias e contar tudo que aconteceu. É muito lindo, assim. Esse é o resumo, né? Mas eu vou pegar o link aqui e vou deixar no chat para quem tiver curiosidade. Ele é em inglês, mas tá legendado. Ô, Dani, sobre isso que você falou, véi, eu tenho relatos de um, de um idoso que eu conheci, né? E assim, eu não sei se todo mundo sabe, eu fiz durante muitos anos trabalho num asilo com meus pais. E, tipo, a gente sempre tocava música lá e tinha um idoso em especial, o Betônio, inclusive faleceu recentemente, uns meses atrás. Os meus pais me chamam de Betônio porque ele tinha um bigode tipo esse. E, cara, era muito interessante como que a gente via, porque, tipo, dava pra ver que ele tinha muita dificuldade de às vezes de falar, de lembrar as coisas. Mas ele tinha dificuldade de andar, de se mexer, ele tinha dificuldades motoras, mas você botava o violão na mão dele e ele tocava. E você tocava uma música dele, uma música em especial, uma música em especial. Ele era conhecido porque ele tocava muito por aqui, pela Grande Vitória, quando ele era bem mais jovem, né? E tinha uma música especial que não tinha como. Podia estar do jeito que for, ele podia estar emburrado. Porque a gente chegava lá, às vezes ele estava emburrado, ele estava meio assim. Aí a gente tocava essa música e, bicho, ele começava a chorar e ele cantava junto. E era, não sei, velho, mas era a hora que ele conseguia lembrar das coisas, era a hora que ele conseguia se expressar de novo. Então é um negócio muito bonito que, tipo, eu tive a oportunidade de ver na minha frente uma pessoa que passa tanta dificuldade e não consegue, ele não conseguia mexer a mão direito, a mão dele não parava, não parava de tremer, mas quando ele pegava o violão, ele começava a tocar e, cara, ele conseguia. Não era um Daniel Silva da vida, mas ele conseguia tocar, cara. E eu ficava muito impressionado. Era muito, muito, muito doido. Pô, muito maneiro, cara. Sensacional. A gente vê como a arte faz realmente diferença. E a gente não sabe, porque a gente tem um relato aqui, porque tem muitos músicos, né? Aliás, hoje é dia do músico, né, cara? A gente esqueceu, pô. Vamos homenagear aí. Parabéns a todos os músicos. Parabéns, Daniel Silva. Parabéns pelo seu dia. Ó, sucesso para você, meu gatão. Você é maravilhoso, tem marcado as pessoas através da sua arte. Linda, através desse seu trabalho profissional, profissionalíssimo, que só está começando. Daqui a pouco você está explodindo aí, e a gente vai estar aqui falando, pô, a gente conversou com o Daniel Silva. Mano, eu conheço esse cara desde ele ser famoso, vai falar isso. Parabéns, Dani, parabéns a todos os músicos. Um abraço, um beijo. Valeu, galera. Muito bom. E mais do que parabéns, muito obrigado, né, por muito existirem. Caramba. Mas aí a gente não faz ideia mesmo, né, o quanto esses músicos, né, fazem a diferença em nossa vida e outros artistas também, né? E só tem esse nicho dessa parte musical, né? Mas talvez outras artes também possam trazer reflexões para as outras pessoas, né? Um dia aí, quem sabe. Olha só, tá acabando aqui. Vamos acabar de ler para a gente acabar aqui e a gente já vai encerrando, né? Então, o conhecimento dessa realidade dos mecanismos espirituais de manipulações dos fluidos, do diálogo possível com o espectador pela criação artística, constitui-se pontos de diferenciação e caracterização do que se possa ser indicado como título de arte espírita. A ampliação... Ei, Laia, o que eu fiz? A ampliação desta percepção tem sua origem em Kardec, ao indicar que a arte espírita seria gerada pela criação inspirada pelo conteúdo espírita.
podemos adicionar que ela também solicita do artista a compreensão espiritual do que seja o ato de criar uma obra de arte e apresentá-la ao mundo. Olha aí, Laura, você perguntou o que é arte espírita para a gente. Olha só, a gente podia só falar isso aqui, ó. Não tomaria aquele tempão que tomamos naquela conversa longuíssima. Aqui, ó, você poderia falar assim, ó. Seria gerada pela criação artística inspirada pelo conteúdo espírita, tá vendo? Pronto, finish. Acabou. Sucinto e direto, né, cara? É isso. É isso aí. É importante isso, né? A arte. Porque a gente tem muito esse conceito da arte espírita, né? O que é arte espírita? Alguns defendem que a arte espírita é uma arte mais ampla, né? Porque o espiritismo nada mais é que a revelação daquilo que está por trás, né? Dos olhos do mundo, né? Então a gente vê os olhos a gente vê o mundo com os olhos diferentes. Então a arte do mundo é a arte espírita, né? Mas para Kardec a arte espírita seria então inspirada pelo conteúdo espírita, o que acaba também, se a gente for parar para pensar, sendo isso também que a gente falou, né? Não somente o conteúdo espírita, como o espiritismo, que é que o espiritismo fala, né? Mas também como forma de ver o mundo. O espiritismo, o conteúdo espírita é a forma de ver o mundo também, é diferente. Então, também pode estar relacionada a isso, né? Se a gente lê a introdução lá do Livro dos Espíritos, o Kardec mesmo fala que você pode existir um católico espírita, um muçulmano espírita, porque o espírita é aquele que acredita e que acredita, né? E que nas comunicações entre esse plano e o outro plano. E pasmem, todas as religiões acreditam nesse tipo de coisa, ou praticamente todas elas. E tem relatos disso escritos nos livros sagrados. Pasmem, pasmem. É isso, galera! A gente vai se despedindo aqui. A gente ainda tem uma pequena reuniãozinha de 5 minutos, é rapidinho, só um aviso. Então, a gente vai fazer a prece depois dessa pequena reunião. Então, a gente se despede aqui de vocês do YouTube. Muito obrigado. Você que faltou, Ricardo, que eu sei que você assiste, Ricardo! Olha aí, muito bem. Espero que você tenha gostado, Ricardo, dessa aula. Foi muito interessante mesmo. Um abraço, beijo, até a próxima. Tchau!